Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, terça-feira, dia 27 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: tenho problemas demais com a minha sogra. E aí, já te aconteceu isso ou não? Durante alguns anos, suportei toda a falta de educação dela comigo e com a minha mãe, diz a nossa ouvinte. Nesse período, encontrei até uma foto minha, ladeada de velas acesas na casa dela. Será que é isso, hein, gente? Vela acesa ao redor da fotografia dela. Você já passou por alguma coisa assim? Conhece alguma história? Alguém já colocou aí, você já se deparou com alguém botando seu nome assim na boca de um sapo, fazendo um trabalho, alguma coisa para destruir a vida, casamento de alguém? Você já viu? Já te aconteceu isso? Sabe de alguma história? Se sabe, conta aqui, viu? Aí continua nosso ouvinte: um dia não suportei a arrogância dela e explodi também. É claro que isso nos afastou. Hoje a minha vida está difícil demais porque a nossa briga está gerando conflitos no meu casamento. Como ser amável com alguém que só trata você mal? Qual o segredo de amar quando na verdade não suportamos nem a presença do outro? Como resolver conflitos no casamento que foram gerados pela interferência dos sogros? E quando a sogra faz um trabalho para que o nosso casamento seja destruído, hein? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, querido pastor Jorge Macedo, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., a todos os ouvintes da 93. Um forte abraço e um beijo no coração. Marcela, é muito bom os debatedores. Esse tom de voz inicial, ainda mais no tema, né? A frase que o senhor escolheu, né? Verdade. Aquela fotografia ladeada de velas acesas. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? O problema aqui, primeiro, ela coloca logo no começo que ela não suportei, né? Então, ela já entrou, ela já começou o relacionamento dela com a sogra dela sem suportá-la. Quer dizer, esse relacionamento já vinha fragilizado já mesmo antes dela se casar, mesmo antes dela ter um relacionamento mais próximo da sogra dela, e já tinham problemas. Então ela já casou com problemas com a família do esposo, pelo que ela coloca aqui, né? A minha sogra, durante alguns anos suportei. Quer dizer, ela casou com problema, conviveu com problema há algum tempo, certo? E outra coisa, quando se numa casa um relacionamento de dois, já é difícil você levar, né? Porque tem duas cabeças pensantes. E aí, quando entra mais uma, que também tem as suas opiniões próprias, seus questionamentos, seus problemas, né? Aí a coisa se complica mais ainda. Eu falo isso com experiência.
Eu tenho uma filha que morou comigo durante algum tempo, num quarto de hóspede meu, até o apartamento dela ficar pronto. Até o apartamento ficar pronto. Eles ficou um quarto de hóspede, porque todos casaram, né? Então ficou como quarto de hóspede. Então, quer dizer, mas eu tinha todo um cuidado de não me interferir quando eu notava que estava acontecendo alguma coisa diferente entre os dois. Clima tenso. Eu respeitava, tá? Eu respeitava o momento dos dois, a convivência dos dois, sem me envolver, só quando eu era chamado, às vezes, para um conselho, perguntar alguma coisa. Então, para começar, eu acho que eles já começaram mal porque eles, que me parece aqui, eles moravam junto com a sogra, tá? E quando se começa morando junto com a sogra, não dá muito certo as coisas. A nossa ouvinte conta que durante alguns anos ela suportou toda a falta de educação da sogra com ela e com a mãezinha dela. Aí entra no outro aspecto o pastor Gilson Bifano, que é diretor do Ministério Oikos, que é o Ministério Cristão de Apoio à Família, porque às vezes a pessoa até aguenta quando mexem com ela, mas quando mexem com a mãe, aí há um problema complexo. Bom dia, bem-vindo, pastor Gilson. Depois nós vamos lá pra foto, viu, ouvinte? Pode ficar tranquilo que nós vamos falar sobre essa foto aí com vela acesa. Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os queridos aqui, companheiros da mesa, ouvintes. A minha frase aqui foi: porque nossa briga está gerando conflitos no meu casamento. Isso não é nenhuma novidade. Os conflitos fazem parte do casamento. Conflitos é algo inerente, faz parte do casamento. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com 3 mil casais, essa pesquisa mostrou o seguinte, que o conflito faz parte do casamento. Os conflitos vêm das questões financeiras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, relacionamento familiares, com a família de origem, tá? E em terceiro, a área de conflito é a sexualidade. A questão é como nós lidamos com o conflito. Então, conflito, sora e nogra, isso é antigo. Agora, como se resolve esse conflito, como se administra esse conflito que vai fazer com que haja diferença no casamento. Então, o conflito pode ser bom e ruim. Depende de como você lida com o conflito, especialmente com a família de origem ou com a família do cônjuge. A nossa menina da mesa de hoje é a Edeni. Ela é cantora e compositora. Edeni, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a essa mesa maravilhosa e a nossa audiência, mais do que qualificada, a audiência 93. Pois é, JR, mais um dilema familiar aí, né? Como me antecedeu aqui o pastor Bifano, o Gilson Bifano, conflitos fazem parte do casamento. O problema é quando o casamento em si já é um conflito, quando só tem conflito, né? E se tratando aqui do caso da nossa colega, eu vou discordar um pouquinho em nada que não seja tão importante na questão do pastor Jorge Macedo. Eu não acredito que essa moça morasse não com a sogra. Até porque também se ela morava, a mãe também morava, e aí começa a ficar não morava. Eu logo identifiquei que não existia essa situação. Mas independente disso, é muito complicado, é uma situação onde eu vejo assim que não há... Parece que ninguém cede, entendeu? A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 15, que a resposta branda, inclusive eu ouço muito as pessoas falarem que a palavra branda, mas na realidade a resposta branda, ela desvia o furor. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque, logo em seguida diz, porque a palavra dura suscita a ira. Então, a sensação que eu tenho é que é um toma lá da cá bem forte, bem enérgico, ninguém cede, personalidade forte. A nossa ouvinte demonstra ter uma personalidade forte, muito embora que ter personalidade forte não significa ter necessariamente gênio ruim, nem todo mundo. Por exemplo, todo mundo que participa aqui do debate tem uma personalidade, porque se posiciona, mas não necessariamente ninguém precisa ter um gênio ruim. O que ela passa é que a sogra tem um gênio ruim, mas aí, como a gente não conhece nenhuma nem outra e vai trabalhando aqui no campo de hipóteses e o que ela apresenta, de início eu só digo o seguinte: talvez fosse preciso, ao ouvir,
trazer esse filtro para a palavra, trazer esse filtro para o olhar de Cristo e tentar dar uma amenizada na situação, que tá difícil. Tudo bem, Jairo Bonfim, membro da Assembleia de Deus em Jardim Íris, cantor da nossa MK Music, bom dia, seja bem-vindo, Jairo. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui é Jairo Bonfim. Rapaz, vai gravar, leva pro estúdio. Vai. Vou desligar o microfone Nem dele, vai participar mais leva do lá pro debate. estúdio uma vez, grava de uma vez. Gilson, nós vamos rodar outra vez essa mesa. Vamos começar outra vez, hein? Começa. Se prepare aí, hein? Do break em diante, todo mundo vai ter que cantar. Ô Jairo, obrigado, querido, ficou muito bonito. Você, como sempre, indo além, hein? Indo além. Ô Jairo, aqui, rapaz, um ouvinte mandou e-mail complicado, rapaz. Olha, complicado. Ó, moro com a minha sogra. Não, é outro. É outro, não é esse você leu, não, é outro que eu tô lendo aqui, rapaz, ó. Moro com a minha sogra e sofro com palavras malditas todos os dias. Rapaz? É. Uma vez ela me disse que fazia votos. Não, é uma ouvinte. Fazia votos para me ver separada do meu esposo. Voto. Meu Deus do céu. Voto a Deus. Eu até me espantei quando você falou, rapaz, porque É. geralmente as sogras com genros elas se dão bem. É, né? Não tem muita história de sogra com genro, não. É sogra com genro, ela sempre se dá bem. Estatisticamente o problema é desprezível, todo, né? Como diz o pastor Irlande, estatisticamente é desprezível, Olha, mas é verdade. a dificuldade maior é a sogra e com a nora. nora. Por quê? Porque ela começa já a se comparar o modo de a nora cozinhar para o esposo e aí começa perguntando já ao esposo se ela cozinha melhor do que ele, se ela faz não sei do que ela, enfim, começa essa comparação, ao invés de ela de viver, já que casou o filho, né, viver a vida que segue, dela, né? Seguir a vida que segue, viver a vida com o esposo dela, ela começa a se meter, a querer dar continuidade que ela fazia em casa, né? Ela tá fazendo aquele mingauzinho pra você, ela tá fazendo, aí começa aquele negócio. Mingauzinho, É o mingauzinho neném. que a mamãe Olha aí. faz em casa. Complicado, hein, Gilson? a dificuldade começa por não obedecer às orientações bíblicas, né? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, tem até um artigo publicado, diga não puxadinho, tá? Porque isso é um problema, né? Sogra morar com nora deve ser uma coisa assim a curto prazo, porque isso vai dar problema. Deixar pai e mãe significa deixar emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Vai falar pra frente, é claro. Mas eu me espantei com o negócio da vela em volta da foto. A Bíblia é bem explícita quando ela diz. A Bíblia é bem explícita quando ela diz: deixará o. Tá? Esse deixar é deixar a mãe, deixar o pai e começar um relacionamento a dois. Mas a grande maioria começa já no puxadinho. Pois é, o problema é que às vezes a falta de ensinamento, o incentivo, tá? O incentivo da mãe, do pai, para que aquele relacionamento, independente dela achar que o esposo não é o certo, que a filha dela escolheu, ou que a filha dela não escolheu a pessoa certa, ela tentar trazer, e eu quero colocar uma palavra, essa palavra ficou na minha mente, o equilíbrio. Viu? O equilíbrio. Esse equilíbrio, quando se perde ele, o casal, ele fica tendente a ter complicações seríssimas. Por que eu coloquei a palavra equilíbrio? Aí eu fiquei pensando, quando se coloca um cabo e aquela pessoa vem com uma vara atravessando em cima daquele, então ele tem as duas, lado esquerdo, lado direito, as duas pontas da vara. Ele tem que equilibrar para atravessar aquele cabo, não é isso? Mas em alguns momentos tu vê que a vara tende um pouquinho para um lado, ele tenta equilibrar para o outro. E o casal a dois, eu vou fazer 40 anos de casal, talvez o senhor tenha até mais do que eu. Não, 29. De casados, mas isso quer dizer o quê? No relacionamento temos problemas. Também no debate vamos ter problemas. Tentar trazer um equilíbrio para Fiz 29 pra domingo passado. Isso aí, o pai e a mãe, tá? Ajuda muito nesse relacionamento. Eles tendo conhecimento do que aquilo ali é uma coisa que tem que durar. Perfeito. Deixa eu perguntar a vocês o seguinte, porque a economia mexe com a estrutura do casamento. Com certeza. Assim como a arquitetura mexe. Né? A arquitetura mexe. Alguns aqui, vocês são muito novos, eu mais ainda,
né? Só a Edeni que é mais nova do que eu. Vocês todos são mais velhos do que eu, sabem muito bem disso. Você tinha televisor na sala. A arquitetura mudou, a tecnologia avançou, hoje você tem aparelhos espalhados, as pessoas vão adquirindo com muita dificuldade, mas não deixam de ter. Pode deixar de comer, mas deixar de ter um aparelho de ter televisor é muito difícil, é muito raro que alguém não tenha isso em casa. Evidentemente que muita gente tem. Então a economia mexe, muito bem. Mexendo a economia, você quer casar, mas você não tem onde morar. Quem casa quer casa, mas a pessoa não tem casa. Mas atrás da minha casa ali, dá para dar uma esticadinha, como diz o pastor Gilson, dá para fazer um puxadinho. E o pastor Gilson já colocou aqui o artigo dele absolutamente contrário a isso. Mas é o que muita gente faz. É para trás, é para frente, é embaixo, e muitos pais querem juntar todos os filhos ali, que eu acho que deve ser uma coisa extraordinária. Eu que moro longe dos pais há tantos anos, que imaginando assim, morar perto deve ser uma coisa maravilhosa, mas conheço gente que mora muito perto demais e acabou tendo grandes dificuldades em razão da interferência, seja do ponto de vista relacional, ali, marido, mulher, depois vem os filhos, como criar os filhos, porque o filho tem 5 pais. Entendeu? Todo mundo que é homem manda, todo mundo que é mulher manda, a interferência. Isso aí, no médio e longo prazo, tem impressão que vai dar zebra, hein? Não, com certeza, com certeza. O problema de dois é de todos, vira de todos, né? Um começa a discutir uma coisa com o outro, não, porque não sei o que era evento, aí daqui a pouco tá a família toda discutindo ali uma coisa que é pra dois só discutir. Eu nem acho que a questão seja tanto o puxadinho, né? Muito embora eu concordo plenamente. Eu acho que quem vai casar, ainda que seja um lugar muito pequeno, não tem problema. Muita gente que hoje mora numa cobertura, muita gente que hoje mora numa casa muito confortável, começou. O que foi que você olhou pra mim e sorriu? Tá se encaixando, cobertura, né? Não. Acho que... Recebe. Mas a questão, eu acredito que seja muito essa consciência do que você vai viver. As pessoas atropelam situações que vão ter que passar por elas, vão ter que viver, e parece que não vai acontecer, parece que não tá ali, sabe, no futuro bem, bem próximo. Então a questão, eu não acho que é tanto puxadinho em si, porque eu conheço pessoas que começaram e tiveram que morar com seus sogros, né? Não tiveram exatamente. E não tiveram problema nenhum, porque o problema não tá no puxadinho, o problema tá aqui, ó, né? Quando a questão às vezes leva a morar no puxadinho, é uma questão temporária. O casal tem que partir dessa perspectiva, tem que ser algo temporário. Não, eu comecei no puxadinho na casa da minha sogra. Minha sogra hoje não é mais viva, mas os dois, tanto a minha sogra. Você fez assim, graças a Deus? Não. Ela era uma das sogras assim que eu considerava como uma segunda mãe mesmo pra mim. Aquela pessoa que respeita, aquela pessoa que respeitava tudo. Tipo, quando eu chegava, se eu tava falando uma coisa, ela percebia que ela nem via ela. Ela era sábia, ela já né? É sábia. Ela, tanto ela quanto o meu sogro, que hoje também já é casado de novo, ele são pessoas assim maravilhosas. Eu comecei morando lá e só obtive assim experiências maravilhosas. Maravilhosas então, mesmo. Você é a prova do que eu acabei de exemplificar, que a questão toda não é o lugar em si, mas é a essência, né, do ser humano. Mas o lugar ajuda. É isso que o pastor Gil fala, pastor Gil. Você tá com a palavra aí. A questão deve ser temporária, tá? E Deus abençoa, Deus honra, e Deus vai ajudar os casais que hoje vivem no puxadinho. Agora, em vivendo no puxadinho, devem ter algumas regras, limites. Colocar limites na sogra. E quem coloca limites na sogra é quem? É o filho, tá? É verdade. O filho dela, ou a filha dela. O filho dela, ou a filha dela, tá? Então quem coloca limites para mim é a questão essencial da vida, limites em todas as áreas. Então, por exemplo, chegou em casa, em primeiro lugar, vai direto abraçar a esposa, abraçar os filhos, depois vai na casa da mamãe, do papai, colocar limites na fechadura, colocar limites na educação dos filhos. Então, tudo é questão de limite. Agora, uma perspectiva temporária.
em havendo condições, saia logo do puxadinho, porque Deus vai abençoar e Deus vai dar condições para você comprar sua casinha. Talvez não seja na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser outro bairro um pouco mais distante, mas vale a pena e vai ajudar muito o casamento e também a família ampliada. Só para não esquecer, ainda dando uma sobre esse do puxadinho, tem pessoas que não moram em puxadinho, não começaram em puxadinhos, mas o telefone não para de tocar. O camarada discute com a esposa ou fala alguma coisa interna, o telefone vai pra mãe, entendeu? Ô mãe, não sei o que, e o telefone, mãe, fulano até falou antes pra mim assim, ô mãe, não sei o que, aí fica, não tá no puxadinho, tá longe. Não é o espaço geográfico, não é espaço geográfico, mas tá no telefone o tempo todo contando tudo que acontece dentro de casa, quando na verdade é para os dois ali resolver. Eu tenho uma opinião, o puxadinho aqui, eu compactuo com a opinião do pastor Gilson. Nesse puxadinho, são palavras que interferem na convivência do casal. A mãe, ela não aguenta, ela chega perto do filho, ela tem que perguntar: você tá indo bem? Você tá se alimentando bem? Tá? Eu tô achando você um pouquinho magro. Você tá se alimentando? Isso aí dá uma pancadinha. Já é perto da esposa. Entendam bem, isso aí dá uma pancadinha, assim. Diz, ela tá dizendo o seguinte: a tua esposa tá te tratando bem, você tá se alimentando, ela tá cuidando de você, ela tá dizendo, eu cuidava melhor. Então, quando a mãe pergunta sobre o peso, sobre a cara do sujeito. Ela pode até perguntar, mas não perto da esposa, que isso aí constrange a esposa. Olha aí. Então, o que tem que se fazer? Eu acho que se a pessoa pretende casar, se a pessoa pretende assumir um relacionamento sério e dali vir o casamento, ele tem que se preparar também financeiramente, tá? Depois que ele se preparar, para evitar muitas coisas, depois que ele se preparar, eu não digo que ele tem que ficar rico, mas ele tem que ter pelo menos uma casa para poder, quando casar, levar a sua esposa. Se não houver outro jeito, né, aí tem um puxadinho, mas só se não houver mesmo. O problema é que às vezes os jovens, né, querem começar já lá em cima. Né? No andar de cima. No andar de cima. Então, vale a pena um sacrifício, morar num bairro um pouco mais distante e colocar limites. Eu sempre digo nas minhas palestras para casais que depois de um relacionamento com Deus, o relacionamento mais importante é com a esposa, é com o marido. Tá? Não é com os filhos, nem com a mamãe que ficou, mas é o marido e a esposa, é o relacionamento conjugal. E outra coisa importante também é mostrar o seguinte, que o papel da sogra de aconselhar, de orar. Minha esposa, Elizabeth Bifani, que é psicóloga, tem até um artigo também publicado no nosso site Clique Família, 10 mandamentos para as sogras. E são orientações seguras que com certeza vão dar harmonia nesse relacionamento tão, às vezes, difícil que sogra e nora, porque compete pelo mesmo homem, né? E quando se fala aqui, por exemplo, sobre sogra, o e-mail que a nossa ouvinte encaminhou, evidentemente nós temos muitas sogras maravilhosas nos acompanhando, né? Pelo menos umas 2 ou 3 milhões, né? Vocês acharam que era o quê? Eu achei que aqui, dizendo aqui o ouvinte, olha, eu sou sogra e sei que ela dá o nome da nora, eu não vou dar nome de ninguém, viu? Ela me ama assim como eu a amo, quanto mais perto das noras, mais perto do filho nós ficamos. Um recadinho para as sogras, assim como você quer ver sua filha ser bem tratada, faça o mesmo com sua nora. Olha a palavra aí, outro ouvinte dizendo, graças a Deus, eu e a minha sogra, nós nos damos muito bem. Eu a respeito, ela me respeita, amamos a mesma pessoa, cada um tem seu lugar no coração dele. O cara é o rei, né? A gente olha assim, parece que o camarada é o rei, né? E agradeço a ela por ter me dado essa pessoa que eu amo demais, diz aqui o ouvinte. Aqui outro dizendo, é complicado essa situação. Me dou muito bem com a minha sogrinha, diz aqui outro ouvinte, mandando beijo. Vou mandar beijo pra ninguém, negócio de sogra hoje aqui, vou deixar vocês ligarem. Se você quer mandar um beijo pra sua sogra, liga pra ela, fala assim, sogra, eu mandei. E aí aqui, conheço, outra aqui, eu sou prova disso. Tenho minha sogra como uma amiga até hoje, fiquei viúva e a sogra continuou minha amiga. Olha que coisa, olha que beleza, hein? Conheço nora e sogra que se dão bem, mas conheço muitas noras ruins, viu? Que adoram colocar a culpa nas sogras. Há um rótulo de que sogra é sempre ruim, mas ninguém fala da nora. Será que as noras são sempre as santas e as sogras são sempre as megeras?
JR. Hein? Foi esse tom de voz, ouvinte? Eu acredito que tenha também um lado... Com certeza, existem os dois lados. Às vezes o excesso de cuidado da sogra faz com que a nora também comece a ficar chateada e comece já a perseguir a sogra também. A questão às vezes, é muito cultural, né? Até o Dicró fortaleceu muito essa visão da sogra. Então, a gente tem um estereótipo da sogra, mas pode ser realmente o cunhado, pode ser a nora. Tem mais gente aí, né? Tem mais gente, claro, com certeza. Vamos à nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Então, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece aí nora e sogra que realmente se dão muito bem, se dão bem o tempo inteiro, tal? 92% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem. E pela internet, 84% deles também conhecem. Então tem muita sogra e nora que se dão bem. Que se dão bem, com certeza. Não é nem bem, é muito bem. Conhece a Tânia? Um doce de menina. Ô, Tânia. Oi. E Tânia, como é que vai você, menina? Tudo bem? Melhor agora participando do debate ao vivo. E menina, você não é brincadeira não, hein, Tânia? Você tá ao vivo na 93 FM, que prazer enorme em ouvi-la, Tânia. Prazer todo meu, eu ouço vocês todos os dias, faço aqui o meu almoço no trabalho ouvindo vocês. Ô, menina, muito obrigado, Tânia. Me diga uma coisa, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu sou experiência viva de problema com sogra. Por quê? Quando eu aceitei Jesus em 1976, eu tinha 15 anos. Deus usou a irmã, não foi em profecia, não. Foi falando comigo. Se lança na obra de Deus, se envolve e não se preocupa com o casamento que tua esposa não vai nascer. Mas, se meu esposo vai nascer ainda, quando ele vier, eu tô de bengala. Faz sentido. Mas aí, como o nosso Deus é fiel e o que ele promete, ele cumpre, eu me batizei em São Cristóvão no dia 17 de outubro. Ô, Tânia, essa história vai ficar longa, hein? Do jeito que você tá contando. É rápido. Meu esposo nasceu dia 1º de dezembro de 77. Sei. Estamos casados, vamos fazer 10 anos agora em outubro. Vivemos muito bem, mas a família não aceitava, como ainda não aceita, mas eu procuro fazer a diferença. Por quê? E o que a sua sogra fez, Tânia? Porque não aceita o nosso relacionamento por eu ser negra e mais velha que meu esposo de 17 anos. Mas eu penso assim, se Deus abençoou minha sogra para botar o Renato no mundo, para me abençoar, eu tenho que amar e aceitar ela do jeito que ela é. Tem que conviver, né? Conviver. Você, quando chegou, ela já estava lá. Ela já era daquele jeito. A gente, às vezes, quando chega numa casa, quer mudar a casa toda, né, Tânia? Aí não pode. Aí não pode. E você já é sogra? Não, tá muito nova, né? Não sou não. Pois é, você tá muito nova. Tá muito nova ainda pra ser sogra. Se eu fiz as contas bem aqui, você, né? Tá aí com o quê? 25, 26 anos no máximo, não é isso, Tânia? Querido, eu sou 53 Eu tô brincando, Tânia. Eu tô brincando. Isso é uma palavra de encorajamento. Tânia, minha querida, você é um doce de pessoa. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus continue a te abençoar e te dar sabedoria, tá bom, Tânia? Amém. E eu digo pra essa ouvinte aí, pra ela não desistir do casamento, tratar a sogra dela com muito carinho e conquistá-la. E Deus vai trabalhar no relacionamento deles só a vitória. Falou bonito, Tânia Regina. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, agora eu vou pra foto, que eu tô preocupado no negócio do retrato.
Não, quer falar sobre outro assunto? Eu gostaria de comentar sobre a história da Tânia. Ela falou algo assim que é muito importante sobre a diferença. Por exemplo, você pode ser Ruth e você pode ser órfã. Órfã beija e vai embora. Ruth se apegue porque se apega fica. É impossível ficar se você não se apegar. Você precisa se apegar de alguma forma. Então vamos à foto agora, que eu tô achando que nós temos que falar sobre esse negócio do retrato aí. Ela chegou e encontrou. Você imagina bem, você chega numa casa lá da sua sogra e encontra lá uma foto sua ladeada de velas acesas. O pastor Jorge Souza destacou essa frase. O que significa isso, hein, na sua opinião, pastor Jorge? É assim, pra Nora ficar mais iluminada? Dá a entender que a sogra dela, ela depois de jantar de velas, não professa a mesma fé que a Nora. Aham. Certo? E dentro daquilo que ela acredita, né? Ela coloca a foto da filha entre as velas, da Nora, desculpem. E eu, numa época, eu nem sempre fui cristão. Aham. Então, realmente, temos o costume de pegar uma foto, colocar entre as velas, e o nosso pensamento, ele pode ser direcionado para o bem ou para o mal. Isso entenda bem. Eu tô dentro de um contexto, de que alguma coisa ela estava fazendo contra porque já tem um atrito, né? Tá claro que é um atrito, né? Então aquilo ali é quase como aqui não está dizendo que é um trabalho feito por alguma pessoa que... Mas parece, né? Mas parece. Só que às vezes se usa muito isso nos terreiros de candomblé, de umbanda. Então põe a foto, acende a vela. Assim, as pessoas fazem aquele trabalho, né? E bota a foto da pessoa ali desejando o mal para aquela pessoa. Agora, eu quero deixar aqui um conselho para essa moça. Ela citou o livro de Ruth. Lógico, evidente que Noemi não tinha nem por que Ruth deixar Noemi, que é uma excelente pessoa, mas não vamos entrar nesses 4 capítulos do livro de Ruth, é coisa linda. Mas eu acho que ela, ao invés de odiar a sogra, deveria amá-la. Ao invés de desprezar, ela devia recolher, sempre que encontrasse com ela, tratar ela com palavras boas, entendendo? Demonstrando totalmente o contrário daquilo que a sogra sente por ela. Mas o senhor entende que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Você chegar lá, pega uma foto sua com a vela, a sogra tá querendo ver você derretida? Mas está escrito lá, ó, em primeiro... Não, eu concordo com o senhor, tô dizendo o seguinte, não é fácil, né? 5:18, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Nós vamos entrar nesse ponto aí, mas é o seguinte, a tristeza de ver assim, uma decepção. Eu quero ser otimista de que, de repente, ela chegou num horário meio adiantado, ela estava parando um jantar à luz de velas. Ô, Jairo, ele tá com sono? E de repente... Tá com sono? Pega água pro Jairo ali. Esse seria o mundo ideal, não é? A foto não era pra estar no meio da vela, a foto era pra estar na parede. É um quadro, ela vai moldurar. Ela chegou adiantada. Vai botar tiro ao alvo na foto, pelo jeito. O conflito aqui entre a Nora e a sogra também está no campo religioso, né? Outra coisa também é a seguinte, que ela tem que respeitar, porque ela estava praticando a sua religião na sua própria casa. Então, com a foto dela, Gil, acesa na casa dela. Mas a foto é a dela, né? Sim, mas aí nesse caso é o seguinte, não está fazendo nenhum mal. Né? A questão é a seguinte, a religião da sogra tem que respeitar. Outra coisa é o seguinte, se é uma pessoa cristã, essa Nora, ela tem que se apegar a Deus e nas promessas da palavra de Deus. Por exemplo, o pastor aqui citou um texto interessante, mas em 2 Reis 6,16 diz, não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eu estou dizendo o seguinte, não é nem o medo não, gente, entendeu? Porque é o seguinte, se a pessoa, o cristão nascido de novo, quem tem que ter medo é o outro, não o cristão nascido... Tá certo? O cristão cheio de Deus. Então quem tem que ter medo é o outro. Não é nem questão de. É só aquela decepção completa de você falar assim: caramba, ela gosta tão pouco de mim que tá fazendo um trabalho contra mim. Você tá entendendo? É aquele impacto emocional. Você acha que não tem jeito. Eu sabia que ela não gostava, mas nem tanto. Ou o contrário, né? Ela me ama, né? Eu vejo aqui o seguinte: respeitar a religião da outra. Agora, com a minha foto. Foto minha ladeada de velas acesas na casa dela. Aqui não tá falando em sapo.
Aqui não tá falando. Não tá. Por isso que eu perguntei o que vocês acham. Você acha que não? Pode chegar a uma conclusão. Não, você acha que não é não? Mas eu acho que independente... O cristão católico, ele usa vela. Mas ao redor de foto de pessoa como nós? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei são pessoas... Aqui não, mas às vezes se faz uso de colocar uma foto, até da pessoa da família mesmo, pessoas que adoram, né, esse outro tipo, e coloca a foto perto daquela imagem. Não, vamos considerar que é um pensamento errôneo, entendeu? Eu quero deixar mas no contexto de atrito aqui, companheiro. Você está chegando no pensamento dela, o texto não fala em sapo, o texto não fala... Não falei de sapo. Eu perguntei a vocês, eu perguntei aqui aos irmãos o seguinte, o que é que vocês acham? Porque a opinião de cada um é a opinião de cada um. Tá certo? E o ponto aqui, o ponto é simples, é o seguinte, há um atrito, vocês já estão falando desse atrito tem 40 minutos, que é um atrito, situação complicada. Então se há um atrito, coisa boa, não acender uma vela para me iluminar, tá certo? Acreditar nisso dentro do contexto que aqui está, é complexo. Se é um trabalho ou não, aí nem se a gente soubesse aqui, porque a conclusão é muito lá da pessoa que acendeu. E o ponto para mim, que eu tô puxando aqui, é o seguinte, é o impacto emocional disso aí, minha gente. Não, a visão sendo religioso ou não, sendo isso aí, a pessoa se puxa. Não, com certeza, não tem como. Eu só gostaria de falar que independente de se é sapo, se é vela, ela sabe que está vivendo uma situação difícil. Não, porque deram o exemplo aqui, que não era Isso que trouxe o sapo aí. Falou aqui também. Mas independente de sapo, porque o sapo mais amedrontador. Mas independente de sapo ou vela, é importante ela ter consciência da situação que ela está vivendo e se munir das armas certas, né? Mais um respaldo para ela é Provérbios 13 e versículo 3, que diz: o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, a partir do momento que ela tem consciência da personalidade, das atitudes da sogra, dependendo do que ela fala, as armas que ela está usando, na realidade, está sendo contra ela. Então é importante que ela tenha sabedoria para lidar com isso, porque ela está vivendo um impasse complicado aí. E como eu já falei aqui, vou repetir, independente se a sogra quer ela bastante iluminada a ponto dela ir para outro plano, ou não porque a ama, eu acho que ela precisa saber conduzir essa situação, principalmente no quesito. Quando eu dei o exemplo de Ruth e Orfa, a história foi apenas para simplificar que simplesmente você pode deixar ir. Só que nunca mais se ouviu falar sobre Orfa. Só que quando Ruth, a que amou, a que se apegou e a que ficou, tem uma história linda para contar. Sim. Então talvez, então vale a pena você se sacrificar, vale a pena você amar e vale a pena, como eu disse, é impossível você ficar sem você se apegar melhor de alguma forma. Né? Do que exatamente, fugir. Melhor vencer do que fugir. E tem problema, aliás, qualquer problema na nossa vida, quanto mais a gente corre dele, ele só cresce. Tem que resolver e eu acredito que esse caminho aí vai ter que ser pelo caminho do amor, como a gente sempre fala aqui. Olha, e respeito, né? Eu quero deixar aqui para os ouvintes também, lógico, ler o capítulo todo, mas eu quero só a partir do 11:12, que diz assim, para essa ouvinte: mas tu, homem de Deus, foge das coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para que, quando também for chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, tá? E lógico, evidente, eu acho que essa menina, essa nora, ela tem que começar a praticar, a mostrar o lado contrário daquilo que a sogra deseja para ela. Se a sogra deseja mal para ela, tem que desejar bem para a sogra, tratar ela com educação, com cuidado, ter carinho, vez ou outra, dar um presente, e fazendo desta forma, ela vai conquistar a sogra. Ela vai, inclusive, ganhar a sogra para Jesus. A questão é a seguinte: nem todo relacionamento interfamiliar vai ser de beijinhos e abraços. Verdade. Tá? Isso temos que deixar bem claro. Verdade. Agora, importante que haja respeito. Isso, tá? Fundamental. Talvez essa nora jamais vai ter um relacionamento assim de beijinho, de abraço, de ver sair a sogra tomar um café, um chá com a sogra, mas vai respeitar e vai tratar educadamente, porque é a mãe do seu marido, tá? E manter uma distância segura, tá?
porque é uma questão que tem a questão de ligação de sangue com o marido, é mãe do marido. Então tratar com respeito, mas sabendo que jamais vai ter um relacionamento de amiguinhos. De repente ela nem quer isso, junto, de repente nem é isso que ela busca de estar perto, ela só quer só paz. Não, e talvez só ela quer precise respeito. ela precisa entender que a sogra é diferente dela, e sendo diferente dela, tem necessidades diferentes. Né? O marido e a esposa já são pessoas diferentes. Exatamente. Então no casamento ela já encontra alguém que é diferente do que ela. Agora mais uma pessoa, então no caso nem seja que ela queira essa coisa toda de esse apego todo, mas ela só quer paz, só quer ser respeitada. Sabe qual o problema da maioria? Vamos nos incluir aqui, da maioria dos seres humanos, é essa questão de que ceder parece que você é fraco, ceder parece que você perdeu a batalha. E ceder, muitas vezes em ceder tá a sua vitória, tá a sua paz. É verdade. Entendeu? Então vamos ceder. Ouvinte dizendo, a minha sogra não é excelente, mas não fede nem cheira. Hein? Estranho, Ruim, né? Ouvir isso, né? Um beijo, então esse daí, tem nesse mais, caso esse aí eu acho que ele queria um entrosamento maior. Sei que não é excelente porque sou mais velha que o filho dela e com certeza ela queria que fosse de outro jeito. Estamos juntos há muitos anos, graças a Deus, e felizes. Agora, a ex do meu filho é minha amiga até hoje. O meu filho se casou, ela também já está casada, mas somos amigas, mesmo porque meu filho só tem um filho, e esse filho é da ex. E o meu neto é minha maior bênção. Meu filho operou e não terá mais filhos com ninguém, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Então, observem bem. A sogra dela não é excelente, mas não fede e nem cheira. A sogra dela queria uma outra pessoa. Muito bem. Ela se casou com o filho da sogra, evidentemente. Correto? Aí o filho dela teve uma namorada, uma pessoa, uma ex-esposa, com quem ele conviveu e teve uma criança. E agora, ela, nosso ouvinte, é amiga da ex do marido dela, porque essa ex do marido dela é a mãe do neto dela. E aí nós estamos com um quadro que vai se ampliando aqui da nossa ouvinte, que nós não temos aqui opinião da nora dela a respeito dela. O pior seria se quem fosse operada fosse a atual esposa, mas quem operou foi ele. Você tá entendendo? Porque senão, aí fala, não, ela não vai poder mais dar mais um neto pra mim. Não, o filho operou. Pior seria se fosse Mas nesse caso você tá falando por quê? Porque ele pode reverter e também ter um filho com ela? Porque ela valoriza muito isso. Ela colocou claro ali que é mãe do meu neto, que é a maior bênção da minha vida. Ou seja, essa mulher me deu um neto. Essa que está com ele não me deu um neto, mas foi o filho dela que operou. Se fosse a atual esposa, aí seria muito pior. Porque agora ela ia culpar a atual esposa. Mas você sabe que em questão de relacionamento, enfim, filho não segura nada, né? Nem casamento, nem bons relacionamentos entre noras e genros. Mas ela ressaltou bem sobre o neto dela. É que eu vejo que nessa questão aqui, o que existiu entre essa antiga esposa aí do filho dele, realmente é uma amizade sincera. Que eu acredito que por respeito, até inclusive dessa sogra, respeito à nova esposa, deve-se haver limite nessa coisa da frequência, mesmo sendo mãe do filho, mesmo sendo, né, mãe do neto dela, deve ter limite sobre a frequência, sobre essa questão do que se conversa, né? Já pensou que tá lá a nova esposa e tá lá a antiga nora lembrando dos Você não acha que a esposa do filho não fica com ciúme, agora com problema, porque a nora dela tem como uma grande amiga a ex-esposa. E é normal, essa palavra, que é mãe do neto. Essa palavra que foi usada, não fede nem cheira, é uma palavra até um pouco chula, mas entendeu bem, é pesada. Ela está dizendo o seguinte, traduzindo, né? Ela não se mexe na minha vida, eu não me meto na dela. Ela vive pra lá, eu vivo pra cá. Entendeu? Então não temos briga, não temos conflito. Ela o que ela está dizendo, não é isso? O que ela quer dizer do neto aí que causou mais essa afeição, né? Isso. Em relação a... Eu acredito que já tinha e que ampliou, né? Ela não porque pode já deviam ter se dar filho bem. porque o rapaz operou. E então o único neto a ser, no caso, honrado, a ser ali rodeado é o filho da ex dele.
E então a mãe tem um carinho muito grande, de repente ela demonstra esse carinho muito grande que tem pela ex na frente da esposa atual. Talvez até porque tenha dado neto, né? Olha, a verdade, companheiros, é que é difícil. Não é? Pastor Gilson já colocou claramente aí que nem todas as famílias vão ter tranquilidade, serenidade o tempo inteiro. Pode ser que tenha um momento, né? Um momento ou de paz, mas pode ser que tenha um tempo que a coisa esquente. As pessoas têm temperamentos diferentes. Tem gente que não gosta de cara, entendeu? E tem sogra e sogro que adoram a ex. Entendeu? A ex é a melhor pessoa do mundo. É verdade. Depois que virou ex. Enquanto era atual, essa miserável, hein? Então, vamos ter cuidado. A nossa honra aqui, especialmente, essas sogras, muitas sogras foram elogiadas hoje aqui. O Face está bombando aqui de gente dizendo, tem que mandar até foto, entendeu? Foto abraçada com a sogra. É uma coisa bonita. Não, mas existe. A questão é a sogra é uma bênção. Na Bíblia Existe, nós só encontramos exemplos positivos. Jétro, o sogro de Moisés, Noemi, a própria sogra de Pedro, né? Morava com ele, morava com ele e todo mundo falou a Jesus, olha, ela está doente. Se ela fosse uma pessoa ruim, não teria falado com Jesus. Já né? vai tarde. Então, bem lembrado. E Pedro não é fácil não, hein? Pedro não é fácil. Então, nós só temos exemplos positivos de sogras e sogros na Bíblia. Encorajamento a todos aqueles que querem casar, que observem muito bem todas essas coisas, não é? Os que estão casados que lutem bravamente até para conquistar e às vezes até reconquistar. Eu tenho um pensamento, eu digo isso para os jovens, né? Antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casados, feche-os bem. Olha aí, palavra do pastor Gilson sobre este assunto aqui no nosso debate de hoje. Pesquisa 93. Você conhece nora e sogra que realmente se dão muito bem? 94% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem e pela internet 84%. Parabéns aí, as sogras estão bombando, olha aí, sogrinhas aí felizes, hein? Estão bem, hein? Deus abençoe a vocês aí, continue assim, viu? Cada vez mais, muito obrigado pelo carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Queremos Copa, agora a Copa tá aí, minha gente, tá mais perto do que nunca, mas sinceramente, queríamos que fosse uma Copa um pouquinho diferente. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Olha, o gol contra, minha gente, é o seguinte: um flagrante em Belém, no Pará, mostrou um triste episódio de falta de respeito ao próximo. Mais de 100 livros didáticos que nunca foram usados foram despejados em um lixão próximo a um canal na periferia de Belém. Os livros têm o selo do Programa Nacional do Livro Didático entre 2010 e 2012 e foram distribuídos pelo Ministério da Educação às escolas de ensino fundamental. Segundo a Prefeitura, o material foi recolhido por catadores. A Secretaria de Educação do Pará disse que está apurando o caso e orienta que o material que não puder mais ser utilizado nas escolas, ele seja doado. A Secretaria de Educação disse ainda que cabe à direção das escolas verificar se os livros são devolvidos pelos alunos no final do ano letivo para que sejam reutilizados no ano seguinte. Um país sem livros, minha gente, é um país muito pobre. E aqui, quando nós temos livros, os livros são despejados no lixão, como aconteceu em Belém. Que pensam os companheiros sobre esse gol contra? Você já falou muito bem, né? Um país que não valoriza o livro é um país sem futuro. E a dificuldade do brasileiro em ler livros já é grande, e aí a gente vê que o próprio poder público despreza esse fator tão importante para a cultura das nossas crianças, do nosso povo. Então eu vejo também um pouco caso com dinheiro público, é a falta de administradores responsáveis, né? Ingerir os bens públicos, ingerir os livros que são colocados em suas mãos e, no fim, está aí, né? No lixo. É retrato do nosso povo. Triste a beça, né? Eu diria bem curto, diria que nem se chamaria de gol contra, chamaria de trave, porque tem livros, mas estão jogando fora. O problema é que jogar, né? Assim, a mal administração começa pela diretora.
ela tem que ter conhecimento no final do ano letivo, tem que ter conhecimento de que aqueles livros que foram usados, e uma recomendação para que todo aluno que tem o livro cuide do livro, porque aquele livro vai servir para um outro aluno, tá? Da mesma série dele. Acontecia isso, né? Um tempo atrás. Perfeito. E outra coisa, então, o que acontece? Tem que ter o cuidado, na realidade, da diretora tratar isso com mais carinho, ver isso de perto, dizer, olha, e os livros que sobraram? Nós vamos ter que usá-los novamente. E o que eu faço aqui, as minhas palavras, as palavras do nosso irmão Gilson, que é a má administração. E isso acontece em muitas prefeituras. Não estou aqui colocando nome, nem dando nome aos bois, mas na realidade começa lá de cima. Sem contar com os tem que ser cobrado, né? da diretora, inclusive, que ela no final do ano, ou sempre, ou de 6 em 6 meses, procure saber como está o estado do livro, como é que está sendo conduzido aquilo. É o controle, você tem um nomezinho perfeito. Aqui, então você está dando o livro aqui para Jairo Bonfim, tá dando entrega aqui, que mês que nós estamos? Fevereiro. Chegar no meio do ano, no final do ano, seja o que for, Jairo, cadê aquele livro? Tá aqui, entregou aqui o livro, vai servir para o outro aluno no próximo ano. Enfim, o processo que vai. Vamos ao golaço! Golaço! Olha aí, minha gente, sem a atenção necessária da família, muitos idosos estão sendo abandonados em Itapetininga, em São Paulo. Para amenizar a ausência desses familiares, o Lar São Vicente de Paula briga e dá apoio aos idosos. Eles acabam encontrando solidariedade, carinho e cuidados que precisam para levar uma vida saudável. No lar tem lá 83 idosos que encontram, além de moradia, atividades como a pintura e a dança. De acordo com a assistente social do lar, a senhora Carolina de Oliveira Pereira, entre os idosos moradores do local, 28 deles têm famílias. São 83, 28 têm, mas dificilmente recebem visitas dos parentes. Além das atividades e moradia, o lar possui profissionais que ajudam os idosos, como geriatras, cardiologistas, terapeutas, fisioterapeutas e assistentes sociais. Isso é um golaço. Golaço. E olha só, eu já tive muitas experiências em ir visitar lar de idosos, de velhinhas, assim. E até eu gravei um clipe mestre, eu gravei no lar de idosos aqui do Rio de Janeiro. Quero até mandar um beijo especial pra Luciana Calas, que ela tá lá na diretoria. E eu tive assim, experiências assim. Pode dar o nome, Jairo. Pode dar o nome do esqueceu. Eu percebi quando você botou a mão na testa. Eu esqueci. Se lembrar, lembra. Se lembrar, fala. Eu gravei lá, tá lá no clipe mestre, você vai ver lá. Eu conversei com algumas velhinhas e uma delas até me falou assim: olha, eu formei o meu filho como advogado, formei minha filha como doutora, e hoje estou aqui, eles nem vêm me visitar. Poxa. Você está aqui me visitando, eu tô olhando pra você, tô vendo a imagem dos meus filhos em você. E me fez chorar ali no momento que eu estava gravando o clipe. Foi assim muito triste, assim, eu fiquei muito comovido. E entre outras também, as coisas que eu ouvi e vi ali naquele lugar. Realmente esse feito aqui é um golaço. Quero parabenizar essa instituição. E o super bacana de uma atitude como essa é que algumas casas, algumas instituições, como eu não sei se é o caso dessa, às vezes nem recebe a ajuda que poderia receber do governo, e ainda assim, enfrentando dificuldade ou ajuda de quem poderia estar ajudando, ainda assim segue em frente, né? Verdade. Divulgando e recebendo a ajuda de pessoas anônimas. Mas o que eu acho super bacana é que, graças a Deus sempre levanta alguém para estar ajudando quem, né, foi desprezado por quem por menos deveria ser, que é a família. Um golaço realmente, mas aqui dentro do golaço tem um gol contra. 28 deles têm famílias, mas dificilmente recebe visitas dos parentes. É importante colocar para os filhos que essa casa está auxiliando a família no cuidado do idoso. Mas não podemos fazer dessas casas um depósito de idosos. A família tem que estar presente, tem que ser parceira dessas assistentes sociais, dessas pessoas que fazem esse lindo trabalho com idosos. Vamos lembrar aqui que existem várias instituições cristãs que cuidam de idosos de uma forma generosa e especial. Vou mencionar duas que eu me lembro claramente aqui. Uma delas é o Abrigo Presbiteriano, a outra é o Lar Samaritano, cuidando de idosas, meninos e meninas, com tanto amor. Os batistas têm também, né? Hein? Recolhimento Betel. As nossas igrejas têm um cuidado especial. Lar Batista,
a Igreja Metodista também tem. Então você tem várias instituições que não recebem muitas vezes sustento de nenhuma outra ordem que não da própria igreja ou das igrejas que abraçam e que dizem, olha, nós vamos ajudar. E eu quero agradecer e encorajar essas pessoas que fazem um trabalho extraordinário, porque elas estão escrevendo a história, mudando a história e estão fazendo um golaço. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. J.R. diz aqui um de nossos queridos ouvintes: admiro pessoas cujos ministérios são conhecidos. Eu quero ser assim. Eu quero ser conhecido pelas pessoas. Eu quero poder fazer a diferença. Agora, como essas pessoas me inspiram, eu acompanho tudo que elas fazem. Aí eu confesso que eu até imito. Eu imito a forma como elas falam. Será que eu tô exagerando? É errado querer ter um ministério igual ao de alguém? Que mal há nisso, hein? Como ter um ministério assim, conhecido e reconhecido? Como achar assim o meu lugar para que eu não seja apenas um imitador, mas que eu seja uma pessoa autêntica? E aí? Esses e outros assuntos, minha gente. E aí, já ouviu alguém pregando igual alguém que você conhece? Você já ouviu alguém cantando igual alguém que você conhece? A pessoa fala até hein, Jairo? Até na ministração, que às vezes o disco tem ministração, não tem? A pessoa fala exatamente aquela ministração. Oh, Jesus! Ana Paula tá no Brasil inteiro. E aí, querido Jair Bonfim, obrigado, um abraço, meu irmãozão. Obrigado, prazer meu estar aqui com você, J.R. Vargas e todos esses ouvintes da Rádio 93. Eu quero mandar um abraço especial para minha família, Adriana Ribeiro, minha esposa, Wallace, meu filho, minha filha Ashley, a todos aqueles que estão ouvindo aqui. É muito rápido, não posso detalhar todos, mas vocês estão ouvindo aí, sintam-se abraçados por mim aqui. Quero deixar um convite especial. Você que quer Jair Bonfim em sua igreja, em seu evento, você pode acessar o site www.jairobonfim.com.br e fazer o contato ali com os telefones que estão ali, e vai ser um prazer, um privilégio estar com você na tua igreja, no teu evento, em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Gilson, obrigado, querido, forte abraço. Muito obrigado, J.R. Mando um beijo para Elizabeth, minha esposa, 29 anos de casamento, hein? Sogra dos 2 genros. Olha aí. Creio que é uma boa sogra. Olha aí. E quero também convidar os ouvintes para visitar o nosso site, que é o Clique Família, CLICK, cliquefamília.org.br, e lá tem mais de 1000 artigos sobre vida familiar. Muitos desses artigos voltados para relacionamentos sogras e noras. Maravilha. Obrigado, meu irmãozão. Muito obrigado, pastor Jorge Macedo. Um forte abraço, querido. Um forte abraço para todos os ouvintes do 93. Eu tenho 2 abraços eu quero deixar para o pastor pastor J.R. Manda, e o outro é a nossa irmã Marcela. É um pedido que me fizeram lá de Pelotas. Eles têm um repetidor lá no. Amanhã, esse programa de hoje está saindo amanhã. E ali para mais de 10 mil pessoas ouvem. E o senhor quer que a Marcela dê um alô? Para Pelotas, pastor Nelson e o pastor Samuel. Aí, Marcela. Pastor Nelson, pastor Samuel e a turma toda de Pelotas, um beijo grande pra vocês aqui da 93 FM no Rio. Alô, Pelotas! Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, pastores. Agora deixa eu falar o resto rapidamente. E um abraço também pra Montijo, uma colônia alemã. Olha aí. Que tem ali em Montijo, no Rio Grande do Sul. Também vamos estar lá sábado e domingo. Pastor Celso Brasil, pastor irmão José, e também o nosso presidente da nossa convenção, SEADER, pastor Humberto Serafim. Um abraço forte. E também um abraço para o nosso irmão João, ali de Angra dos Reis, Areal. Maravilha. Edeni, obrigado, querida. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Eu quero mandar um beijinho para 3 pessoas muito queridas: a irmã Jussara, ali da Ilha do Governador, da minha igreja, a irmã Rita, de Cássia ali de Ebenézer, beijinho, Rita, e também para a pastora Creuza, da Assembleia de Deus, Ministério Missão Vida, na Barra da Tijuca. Deus abençoe vocês. Maravilha. Achei o telefone. 0 operadora 21 3148 4544. 0 operadora 21 3148 4544, para você que quer Jair Bonfim na sua igreja, enfim. Tamo junto. Benção pura, Jair. Eu quero agradecer aqui, o pessoal, muita gente mesmo, mencionando a sogra ou a nora.
até ex-sogra, até ex-nora aqui no nosso Face da 93 FM. Então vou te encorajar o seguinte: se a sua sogra ou a sua nora, se ela tem Face, você marca ou encaminha essa mensagem para que ela veja que você escreveu as coisas, só coisa boa, evidentemente, né? Que você escreveu a respeito desse assunto. Caso ela não tenha, liga para ela, declara fala para ela que era importante na sua vida, fala o quanto ela é especial, o quanto ela é agradável, o quanto ela te inspira. São coisas boas assim que eventualmente a gente fala que pode, puxa vida, pode dar um grande resultado, pode ser uma grande bênção na vida de todos. Tá aí a sugestão para você, ouvinte amado. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Nós vamos orar juntos, pastor Gilson Bifano, por gentileza, orando conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como vamos apresentar a vida dos nossos queridos ouvintes. Vamos orar pela cura dos enfermos em nome de Jesus e pelo consolo aos corações enlutados, para que todos sejam guardados, fortalecidos pelo nosso Deus e Pai. Senhor amado, na tua presença estamos. Nós queremos agradecer-te, Senhor, por essa emissora de rádio, por tudo que ela tem feito para fortalecer as famílias, para ajudar as pessoas a viverem bem em família. Abençoa as sogras e noras, abençoa, Senhor, as famílias, dá sabedoria a cada um de nós para que possamos viver bem em família, orientados, Senhor, por ti, porque a família é uma criação tua e o teu desejo é que haja harmonia, paz, união, companheirismo, amor em família. Abençoa, Senhor, as famílias que passam por dificuldades financeiras, abençoa as famílias que passam com problemas de saúde, enfermidade. Cura, Senhor, dá a tua paz, dá o teu consolo àquelas famílias enlutadas que choram a perda de um ente querido, de um amigo. Ó Deus, abençoa as famílias dos nossos ouvintes, abençoa, Senhor, a direção desta rádio, do deputado Harold, de toda a sua equipe, J.R., Marcela, enfim, todas as pessoas que aqui trabalham, e também os nossos debatedores. Nós oramos agradecidos e pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.